Paz, Senhor, a todos. Bom dia. Bora começar mais um dia diante do Senhor. A canção veio, né? E, gente, ainda dessa vez tá demorando pra garganta ficar boa. Mas é uma música que a gente se já ouvia assim, ó. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. O Senhor cuida de nós, né? E essa canção, ela fala, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Isso é muito real. O conhecimento de Deus não vem tudo de uma vez, né? É um pouquinho agora de manhã, daqui a pouquinho o Senhor fala de novo conosco. E quando a gente está muito confuso, muitas vozes, a gente precisa parar tudo e ir diante do Senhor e falar, Senhor, fala ao Senhor, a sua voz, porque a voz dele é calma, gente. A voz dele traz luz e você enxerga tudo. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor, de aprendendo. E ter esse coração ensinável, né? Que a gente não sabe tudo, gente. Ju, mas olha, já tem uma bagagem. Tá, mas essa bagagem foi até ontem. Você precisa continuar aprendendo. Deus é infinito. Deus é grandiosíssimo. A gente tem que aprender com Ele todo dia. Amém? Bom dia, Zenon. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Bela. Bora lá? Eu sei que a voz não tá nada agradável, mas fazer o quê? Pegue sua Bíblia. Vamos ler Romanos, capítulo 6. Livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Nossa, é maravilhoso esse capítulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Que nós lemos ontem, né? Que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Aí Paulo, que é um filósofo profundo, vai, então a gente vai continuar pecando para a graça abundar? Aí ele fala, de modo nenhum, gente. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ó 14, gente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Gente, o pecado não domina mais, é isso que essa palavra está falando. Se depois você quiser ler de novo esse texto e meditar, ele vai dizer, quando eu declaro publicamente, né, através do batismo, e o batismo realmente você desce as águas, é o simbolismo que você está morrendo para o mundo, você está morrendo para o pecado, e quando você volta, né, se levanta do batismo, como se você está sendo ressuscitado com Deus. Óbvio que não é o ritual do batismo que vai fazer isso. O batismo é só simbólico, mas a entrega pessoal que você está fazendo, eu estou morrendo por essa vida e agora vou nascer para uma nova vida em Deus. E, gente, isso é real, né? Não que você não vai ser tentado diariamente, não que não vão vir propostas, mas agora, pela graça, o poder de Jesus, né, pela morte de Jesus, a gente não é mais dominado pelo pecado. Ju, eu ainda estou pecando. O pecado, gente, ele não tem que ser regra na nossa vida, ele tem que ser uma exceção. Estou vivendo com Deus, buscando a Deus, apresentando meu corpo, que ele vai dizer, para santificação, orando, lendo a palavra, servindo mesmo a noiva do Cordeiro, né, seja de qualquer forma, nos ministérios. Eu tô com relacionamento com Deus e aí em algum momento acontece um deslize, eu tropeço, vem um pensamento, isso é um tropeço, é uma exceção da nossa vida. Agora, todo dia, viver com as concupiscências da carne, falando o que a gente quer, pensando coisas que não agradam a Deus, olhando coisas que não agradam a Deus, então, na verdade, é porque nós não morremos, né? Então, se o pecado não é exceção na sua vida, é uma coisa diária, então eu te convido, Senhor, a falar, Senhor, eu preciso morrer pro pecado. Porque, gente, quando nós entramos, né, nesse lugar de relacionamento, Deus, o pecado não domina. Antes, não. Antes você não queria beber, você bebia. Você não queria olhar, né, homens e mulheres com olhar de adultério, você olhava. Antes você mentia, era uma coisa assim que era né, e é da nossa natureza pecaminosa. Mas quando você se encontra com a graça de Jesus, o pecado não domina mais, gente.
Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, né? A gente não serve mais ao pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós andamos em novidade de vida. O 14 vai dizer isso, né? Porque o pecado não terá domínio, ele não domina mais. Então, a gente está livre para viver uma vida de santificação, né? Só que aí, isso vai exigir de nós cuidados. Se eu ficar o dia inteiro nas redes sociais, vendo de tudo que porcaria que entra, você vai servir ao pecado. Se eu ficar o dia inteiro em séries, Netflix, eu vou ficar servindo. Se eu ficar me procurando os meus propósitos o dia inteiro, os meus interesses, eu vou viver uma vida de pecado. Agora, se eu ficar ligado no trono, Deus, eu quero te agradar, mesmo no trabalho, ali, conectando com Deus, relacionamento com Deus diariamente, a cada dia mais, o pecado ele vai ter né? Ele já não tem domínio, mas um efeito menor na nossa vida. Então, gente, que nós possamos buscar essa vida de santificação, até porque o salário do pecado é a morte, né? Então, quem insiste em viver uma vida de pecado morre espiritualmente, vive como vive o monte, não tem novidade de vida, não tem vontade de viver, não tem. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra e você já é liberto, pela graça de Jesus você é liberto. Você precisa começar a viver essa vida em Deus, amém? Bora lá? Bom dia, graça e paz, Ana Maria, Diana, Gislaine. Bom dia, Regina. Bom dia, Aninha, paz do Senhor. Amém, gente? Vamos orar? Pai, eu oro agora no nome de Jesus. Eu me lembro que por muito tempo eu achava que eu era escrava do pecado, Senhor, porque eu não conhecia essa palavra. Mas nós queremos viver essa palavra. E hoje, Senhor, talvez alguém que está me acompanhando está entendendo que o pecado não domina mais. Não somos mais dominados pelo pecado, porque a sua graça entrou na nossa vida. Se, Senhor, na vida dessa pessoa o pecado tem sido, Senhor, uma regra, em nome de Jesus, brilha a sua luz agora, a luz da sua palavra, e ele entenda, e ela entenda, que nós possamos entender que não tem mais domínio, né? O pecado não tem mais domínio sobre nós, Senhor, mas que nós possamos, a gente pode, o Senhor nos deu esse dom gratuito, Senhor, que é a sua vida eterna, de ver uma vida de novidade de vida, uma vida que o pecado é só exceção, que uma vida, Senhor, em que nós podemos andar em santificação, produzir, ser frutos dignos de arrependimento, uma vida de novidade de vida. Cada dia, Senhor, nós temos mais vontade de nos relacionar com o Senhor, de andarmos em santificação, Senhor, não para mostrar para ninguém que somos melhor, não, mas porque nós estamos andando perto do Senhor e nós estamos a cada dia mais parecidos com o Senhor. É em nome de Jesus que entre essa verdade dentro de nós. Nós não precisamos mentir de novo, nós não precisamos, Senhor, ter os mesmos pensamentos, porque nós somos livres pela sua graça, que nos leva a essa comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão uns com os outros. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que essa pessoa venha renovar essa mentalidade. Oh, Jesus, renova a nossa mentalidade nessa manhã e sejamos livres para a tua glória. Nós chamamos, porque o Senhor nos deu liberdade, o Senhor nos ressuscitou. Contigo nós ressuscitamos. Antes nós andávamos mortos para o pecado. E agora nós estamos vivos para Deus. Nós queremos viver essa vida, esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Bom dia, Mani. Gente, Deus abençoe. Vive uma vida santa no Senhor. Novidade de vida, alegria no Senhor. E o pecado já não mais te domina. Amém? Então, Ju, essa palavra falou comigo. Então, lê de novo, gente. Vai lendo essa palavra e vai desfrutando de uma vida no Senhor. Sabe que andar em novidade de vida é não ter uma monotonia. Cada dia dá mais vontade de viver com esse Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Que tudo vá bem. Amanhã a gente volta.